Bom dia, queridos e amados irmãos. Mais um dia, nessa segunda-feira, estamos juntos para estudar a palavra de Deus. Ontem, como de costume, eu não consegui passar a lição de domingo, mas estamos aqui nesta manhã para iniciarmos essa semana de maneira abençoada, estudando a sua palavra. Vamos aqui fazer um breve resumo aí da parte de domingo e hoje do tema de segunda-feira. E a lição dessa semana é a lição de número 10, que traz o tema A Nova Aliança. Que nova aliança é essa? Antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos ler lá o verso para memorizar, que diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Queridos, o que é a nova aliança? É um desdobramento, é uma continuação, é uma renovação ou uma conclusão da antiga aliança, que tinha a sua base no sangue do Cordeiro. Tanto a antiga aliança como a nova aliança tem a sua base no sangue do Cordeiro. Ela não é nova no sentido de não ter existido antes. Ela é nova em que sentido? No sentido de ser concluída com o sangue de Jesus. Lá em Lucas capítulo 22, verso 20, você vai ver isso. E por isso, essa nova aliança ela é superior. Como diz lá em Hebreus capítulo 8, verso 6. E agora também, o nosso Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote, como diz lá em Hebreus capítulo 4 e capítulo 8. Você pode ler lá sobre esse assunto. Assim, o sangue dos cordeiros ele é substituído pelo sangue do Cordeiro Jesus, como reafirmou João Batista quando ele olhou para Jesus, apontou para Jesus e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é a nova base da aliança, por isso ela é nova, o sangue vertido de Jesus na cruz. Queridos, o fundamento da aliança, a esperança fundamental que ela tem para nós, as condições fundamentais dessa nova aliança são as mesmas encontradas na antiga aliança. Sempre foi uma aliança de graça e misericórdia de Deus para conosco, com base em um amor que transcende as fraquezas e derrotas humanas. Então, nessa semana, queridos, a lição tem o objetivo de responder as seguintes perguntas: qual é a relação entre a antiga e a nova aliança? Qual é a função da lei de Deus na aliança? E qual é a aliança superior? A antiga aliança sempre se baseou na graça e na misericórdia divina. Né? Diferente como muitos se ensinam por aí, que na antiga aliança a salvação era pela obediência à lei de Deus. Nunca foi, queridos. A lei de Deus não tem esse objetivo e nunca teve esse objetivo de nos salvar. Mas ela faz parte da aliança de Deus. Na parte de domingo trouxe um tema interessante. Eis aí vem dias. Então é uma parte aí do verso para memorizar. Eis aí vem dias, diz o Senhor. Vamos ler lá então em Jeremias capítulo 31, do verso 31, que é o nosso verso para memorizar, até o verso 34, que diz assim: Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o verso 34. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Queridos, uma coisa é clara, a nova aliança não é muito diferente da antiga aliança.
feita com Israel no Monte Sinai. Na verdade, o problema com a aliança do Sinai não era que fosse velha ou obsoleta. Em vez disso, o problema foi que ela havia sido quebrada, como reafirma aqui no verso 32, porque eles invalidaram a minha lei. Muitos aspectos da antiga aliança permanecem na nova, como os 10 mandamentos da lei de Deus, as leis de saúde, as leis dietéticas, né? Na antiga tinha o santuário terrestre, na nova o santuário celestial, ao qual o nosso Senhor Jesus trabalha hoje em benefício da minha e da sua salvação. A nova aliança é, em certo sentido, uma aliança renovada. É a conclusão ou o cumprimento da primeira. Lá em Jeremias 31, verso 34, em que o Senhor declarou que perdoaria a iniquidade e o pecado do seu povo, embora ele tivesse dito que escreveria a lei em nosso coração e a colocaria dentro de nós, ele ainda enfatizou que perdoaria nossos pecados e iniquidades, que são transgressões da lei de Deus escrita em nosso coração. Existe por acaso alguma contradição nisso? Obviamente que não, queridos. Se Deus perdoa os nossos pecados e implanta sua lei em nossa mente, justamente para que não a quebremos. Se Deus coloca em nosso coração a sua lei, né, ele implanta em nossa mente a sua lei, é para que nós não possamos mais transgredi-la. Pois pecado é a transgressão da lei de Deus, como a Bíblia afirma lá no livro de 1 João, capítulo 3, verso 4. Devemos buscar a santificação, sem a qual não veremos ao Senhor. Lá em Romanos, capítulo 2, verso 15, olha lá o que diz. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então veja bem que quando você tem a lei de Deus no seu coração, ela irá dizer à sua consciência se você está certo ou se você está errado, quer acusando, quer defendendo. Muitos cristãos sinceros usam a passagem lá em Mateus capítulo 5, verso 17, usam esse texto como pretexto para dizer que já não tem mais obrigação com a lei de Deus. E quando uma leitura simples, uma leitura coerente do texto, nós veremos que não é isso que o texto está querendo dizer. Lá em Mateus capítulo 5, verso 17, vamos ler aqui alguns versos desse capítulo, né? Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, Jesus dizendo aqui, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem o jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Veja bem aqui, queridos, Jesus não está abolindo a lei. Muitos cristãos sinceros falam assim, Jesus cumpriu a lei, eu não preciso cumprir, porque eu não posso cumprir a lei, só Jesus poderia cumprir. Então nós já não mais precisamos da lei de Deus, queridos. Essa compreensão equivocada e perigosa poderá interferir na sua salvação. Veja aqui que no verso 21 e 22, na verdade essa palavra cumprir, no grego, no verbo plerô, na verdade ela dá um sentido de ampliar, né? A palavra plerô significa ampliar, dá ampliação ao significado e à importância da lei. E no verso 21 e 22 você vai ver isso, né? Como em outros textos. Diz assim, ouviste que foi dito aos antigos. Vocês ouviram que foi dito. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Queridos, vejam bem aqui, o Senhor Jesus está dizendo que para você ser um homicida, você não precisa apenas matar, basta apenas você ter ódio do seu irmão. Jesus está ampliando o significado e o sentido do mandamento. Se ele está falando disso, desse mandamento, ele está falando dos 10 mandamentos. Obviamente está dando uma importância maior na vigência de todos os mandamentos da lei de Deus. Na parte de segunda-feira está nos trazendo o seguinte tema, obra no coração. Que obra é essa feita no coração? Em Ezequiel, nós vamos ler aqui alguns textos, Ezequiel capítulo 11, versos 19 e 20,
Ezequiel capítulo 18, verso 31 e 32, e depois esses textos aqui vão trazer um aspecto da graça para a regeneração do coração e para habilitar o crente para obedecer à lei de Deus. Vamos ver aqui então, Ezequiel 11, 19 e 20, que diz assim: E lhes darei um só coração, e um espírito novo, porém, dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Vejam bem aqui, queridos, que está claro que o Senhor deseja que nós cumpramos a sua lei, né? Através da obediência, através da oração, da comunhão com Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Lá em Ezequiel 18, 31 e 32, olha lá o que está dizendo em relação a abrir o coração. Ezequiel 18, 31 e 32 diz assim: Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, ou seja, pare de transgredir, e fazei-vos um coração novo, e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Esse texto, querido, nos mostra a seriedade de viver um novo nascimento na regeneração do coração e do caráter de alguém que realmente recebeu de Cristo a graça transformadora, que habilita o pecador com o auxílio do Espírito Santo a viver uma verdadeira e nova aliança inaugurada no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então ele pode permitir que outra natureza faça parte da nossa vida e faça essa natureza pecaminosa que habita em nós morrer, como diz lá em Colossenses capítulo 3, versos 5 e 7. Né? Lá a orientação do apóstolo Paulo é essa: mortificai, ou seja, fazei morrer os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são eles? A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas. Queridos, muitas pessoas não dão valor à graça de Deus e acham que simplesmente pode continuar pecando e simplesmente perde perdão a Deus, e a graça de Deus aí está disponível para ficar perdoando o pecado deliberado de maneira irresponsável, não refletindo em sua vida o caráter de Deus. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, ou seja, não estáis debaixo da condenação da lei. Então, se você viver uma vida sem o auxílio do Espírito Santo, sem você buscar o auxílio do Espírito Santo para que a sua vida, o seu caráter venha a ser regenerado, você estará debaixo da lei. Estar debaixo da lei significa estar debaixo da condenação da lei, que segundo Romanos capítulo 6, verso 23, é a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Queridos, nessa semana que vocês possam refletir nesta lição maravilhosa. O vídeo se estendeu um pouco aqui, mas para que você possa crescer aí, amadurecer espiritualmente, que o Senhor Jesus possa nessa semana te dar uma semana abençoada, que você possa refletir em seu caráter a lei de Deus, que é o amor genuíno e divino do nosso Senhor Jesus para com a humanidade. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Fique com Deus, um forte abraço e tchau!